Vamos lá, vamos que é tudo nosso. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos agora, né, iniciando um processo aqui de química. O Anderson deixa sempre o pepino para mim, ó. Os caras colocam lá Vivi, Hélio, Alberto, aí coloca o Eva no final. Aí fala assim, meu, o nível da aula tá aqui, ó. Para manter aqui em cima, filho, o Eva vai ter que esgoelar. É Mas vamos lá, isso. né? Vamos tentar Essa aí, é a ideia, vamos mano. tentar Todo mundo manter. alto nível nessa porra, mano. Tô vendo. Ô, Anderson, só para eu saber, a imagem aqui em cima da minha tela tá pegando ali, ó? Só é isso que eu tô vendo? Tá, só para eu saber, será que eu aproximo mais? Tananana, deixa eu ver aqui se eu faço algo assim, ó, para talvez, tipo, comeu a parte lá de cima. Eu não tô vendo ainda, vai aparecer ali para mim. Tá, demorou, então. Demorou. Então vamos começar esse treco aí. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa like, compartilha essa live, manda para os seus amiguinhos aí e bora fazer as coisas acontecerem. Senhoras e senhores, nós preparamos uma lista aí para vocês. Com muito carinho, né? Eu preparei, se não me falha, tem 13 ou são 14 exercícios, é um pouco a mais do que tem no concurso lá de vocês, que são 12 questões de química, e o intuito é que você novamente esteja a par desses assuntos, porque isso pode aparecer para vocês, beleza? Então bora começar esse treco e vamos ver lá como está. Professor, o que está aparecendo aqui para nós? Galera, tô diante de uma questão dessa, tal. Isso é muito importante que você perceba na hora de uma prova. A hora que você bate o olho numa prova, vocês sabem disso que o fator tempo na prova de vocês, ele é um tanto quanto delicado, e vocês têm que tomar cuidado com isso, se organizar para que você possa fazer a prova dentro do tempo previsto. Provavelmente os professores comentaram isso com vocês. E se você estiver, né, com a ideia mega organizada, você consegue fazer as 12 questões de química, mais ou menos aí, vai. Se você estiver redondinho, tá? Voando mesmo, você consegue fazer em uma média de 30, 35, 40 minutos. Poxa, Eva, eu tô com muita dificuldade. Dependendo, você vai fazer aí em uma horinha, tá? E tomara que isso não aconteça na vida de vocês. Professor, bora começar. É importante que você bata o olho, galera, nessa questão, e dependendo, tá? Você já olhou as alternativas, tal, tá falando de modelos atômicos. Seria importante que você percebesse isso. Normalmente, né, no nosso curso da InfoWay, quando nós falamos, né, de modelos atômicos, nós estamos bem na parte introdutória de química. Então, seria bom que você percebesse. Professor, como apareceu essa primeira questão? Bora lá. Lindesos, tá assim, ó. Ele tá me dando ali, né, ó. SpaceX do ano de 2001, e tá assim, ó. Em épocas distintas, os cientistas chamados de Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos e algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Daí ele me deu uma tabela com o número 1, 2 e 3. E lá embaixo, galera, ele fala assim, ó, a alternativa que apresenta a correta correlação entre o cientista entre o cientista proponente e o modelo atômico está proposto por ele em qual delas? Turma, me ajuda, então. Ele está me dando novamente algo assim, ó, modelo 1, modelo 2 e modelo 3. As características. Eu quero saber quem foi o cientista que falou isso aqui para nós. Galera, quando você olha para uma questão dessa, quando você olha para a segunda ali, a de número 2, ele fala assim, ó, modelo maciço e indivisível. Seria muito importante que você percebesse que essa ideia aqui, ó, é a ideia do cientista chamado de Dalton. Segundo Dalton, o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Tá? Lembre dessa informação. Quando ele fala no primeiro, ele fala assim, ó, o átomo, galera, tá muito pequenininho. Anderson, a gente não consegue aumentar o que tá escrito ali para mim, né? Para eu enxergar aquilo ali, eu tenho que dar uns 30 zooms, só para eu saber. Entendeu? O que tá ali. O que tá ali naquele quadradinho. Se você der um zoom assim, você não consegue fazer isso, né? É só para eu saber. Não, não precisa, não precisa. Porque assim, galera, ali tá, Anderson, eu entro aqui ó, no que eu te mandei e aí eu consigo ler muito melhor, tá? Então eu tô pegando aqui. Não esquenta não. Eu quero que você fique em paz. Eu quero que agora você vai tomar um suco, que você relaxe. E agora eu peguei de novo. Fenhos, estou na primeira questão de novo. Me perdoem. Abri aqui o meu arquivo, né, que eu havia mandado pro Anderson. Nossa, e agora tá perfeito. Agora tá muito grande esse treco. Turma, de novo, ó. A primeira tá assim, ó. O átomo contém um espaço vazio. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. Daí ele continua. O núcleo do átomo tem carga positiva para equilibrar as cargas existentes e os elétrons ao redor do núcleo. Turma, olha o detalhe. O cientista que fala que o átomo apresenta um núcleo denso para nós é o cientista chamado de Rutherford. Essa primeira ideia aqui, ela vai aparecer provavelmente com essa nomenclatura
nomenclatura, ó, descreverá algo relacionado com Rutherford. Professor, e o último cientista? Galera, olha o que vai diferir Rutherford do último cientista. Lá na última ele fala, ó, elétrons movimentam-se em órbitas circulares ao redor do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma da sua energia cinética, que é para nós o movimento, o potencial e a posição. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quantum ou de um fóton quando o elétron percorre aí para nós essa órbita. Você lembra, galera, que essa ideia é do nosso cientista chamado de Niels Bohr? Bohr é o cientista que descreve que o átomo tem um núcleo e ao redor do núcleo nós teríamos órbitas circulares. Tá? Lembra disso? A primeira ideia de Dalton descreve que o átomo ele é para nós uma esfera maciça e indivisível. Depois de Dalton veio Thomson, né? Que falava que o átomo era uma esfera com cargas positivas e elétrons incrustados nele. Lembra disso todo mundo? E por fim, não menos importante, essa ideia aí que está descrita como orbe, como núcleo maciço, que tem toda a massa do átomo e órbitas ao redor dele, está descrito para nós como Rutherford. Essa daqui, galera, basicamente, é a ideia como se fosse para nós, Rutherford, é a ideia da evolução do modelo atômico. Professor, ok, eu sei que 1 então é Rutherford, 2 é Dalton e 3 é Bohr. Nessas informações que aí estão, quando nós estamos analisando as alternativas, ela aparece para nós, galera, algo mais ou menos assim, tá? Professor, alternativa A, daí ele fala, ó, Rutherford no modelo 2. Não, Rutherford está para nós no modelo 1. Tá fora. Estou olhando a alternativa B, ó. Rutherford no modelo 3. Também não. Tá fora também. Alternativa C, galera. Rutherford no modelo 1. Opa, pode ser. E ainda na C ele fala o Bohr no modelo 2. Tá errado a C. Beleza? No 2 para nós é a ideia de Dalton. O átomo maciço e indivisível. E aí no final para nós, a nossa alternativa delta, ele fala Rutherford no modelo 1, verdadeiro, Bohr para nós no modelo 3, verdadeiro, e Dalton no modelo 2. Para essa primeira questão, turma, tomara que você consiga compreender o exercício aí de número 1, alternativa delta sendo o nosso gabarito oficial. Questão que, dependendo, o aluno consegue matar com a ideia organizadinha em 1, 2 minutos. Então, a gente está colocando essas ideias dos modelos atômicos aqui para o cérebro do nosso estudante, ele meio que se situar no tempo e espaço. Professor, importante saber disso? Demais. Tomara, lindezas, que vocês consigam compreender essa ideia. Tomara que vocês captem aí, basicamente, o que a gente está descrevendo. E aí eu vou para a nossa questão de número 2. A questão de número 2, galera, é o padrão SpaceX de ser. Se puder mudar, Anderson, talvez já tenha mudado aí. Eu estou indo para ela. Olha o que está aparecendo. Ó. Na nossa prova, Anderson, da SpaceX, eu acho que química, em um padrão geral, eles têm trazido, galera, várias assertivas dessa maneira. Nessa questão de número 2, em especial, eles estão trazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 afirmativas para a gente julgar como verdadeiro ou falso. Professor, eu tenho 7 assertivas aí. E lá no final ele pergunta, né, ó, a respeito delas, quais estão corretas. E aí você fala, poxa, para o aluno saber de todas essas informações numa única questão, é como se você tivesse, né, galera, uma questão com várias questões dentro dela. Então demanda que o aluno tenha uma bagagem bacana, né? E bora ver o que está acontecendo. Professor, o que apareceu? Turma, SpaceX do ano de 2021, ela aparece assim para nós, tá? O ácido etanóico, também denominado usualmente como ácido acético, é um ácido orgânico e uma das substâncias do componente do vinagre. Considerando a substância ácido etanóico, pode-se afirmar que, turma, primeiro detalhe, você vai ter que saber montar esse composto, porque na A ele vai falar, ó, tem fórmula molecular C2H6O. Professor, quem é o ácido etanóico? Todo mundo concorda, galera, que et é o prefixo que nós teríamos 2 átomos de carbono? É um ácido orgânico, é o ácido carboxílico. Seria importante que nós soubéssemos que vai ser C-O-H. Todo carbono para nós, ele é um elemento que nós chamamos de tetravalente. Ele tem que fazer 4 ligações. Esse carbono, né, ó, tá fazendo uma, está faltando para ele 3 hidrogênios. Eu preciso demais que vocês vejam que aqui nós temos 2 carbonos, 3 com mais 1 tem 4, perdão, falei 3 carbonos, me desculpe, tem 2 carbonos, a gente tem 3 com mais 1 tem 4 Hs, 1 com mais 1 tem 2 oxigênios. Essa daqui é a nossa fórmula molecular. Ó. Ele está afirmando na alternativa A que a fórmula vai ser C2H6O. Turma, são fórmulas distintas. Ó. Eu quero que você veja que a primeira afirmativa aí para nós, ela está incorreta. Professor, oi, eu já percebi que a 1 está errada. Galera, olha para as alternativas. Quando você percebe, né,
que a 1 está errada, está fora, eu já consigo excluir, tá? Ó, saiu a alternativa Bravo, saiu a alternativa Delta. Tudo bem para todos? Professor, sem novidade. Olha o que ele falou na segunda, galera. Afirmação de número 2. Possui apenas ligações covalentes, chamado de polares. Turma, tomem cuidado. Eva, o que é uma ligação covalente? É aquela que acontece entre não metais e não metais, tem compartilhamento de elétrons, e um detalhe, para que ela seja uma ligação polar, é importante que você saiba dessa informação, ó. É porque a ligação entre os átomos são para nós entre átomos diferentes. Ou seja, essa ligação é polar, essa é polar. Só que um detalhe, ó, essa ligação entre dois átomos de carbono, que são dois átomos iguais, é uma ligação covalente apolar. Entre o H e o C, entre o C e o O, vai ser covalente polar. Aqui vai ter uma ligação entre o H e o O, também vai ser covalente polar. E essa ligação também é covalente polar. Eu preciso que você saiba, galera, que a ligação entre esses dois carbonos seria covalente apolar. Logo, turma, a segunda, ó, também está fora. Ou Eva, tirei 1 e 2. Galera, tirou 1 e 2? Essa já havia saído. Professor, não tem 2 em nenhuma mais. Tem 2 na Charlie, ó. Tem 2 ali na Charlie, dá pra gente tirar também. Ok? Chegamos em 50% de chance de acerto. Turma, olha o que eu quero que você veja, ó. Na alfa e na eco tem 3. Então, provavelmente, a 3 ela vai ser verdadeira. Na hora de uma prova, é importante você perceber isso, porque isso faz você ganhar tempo. Professor, e depois? Olha de novo, galera. A 4 está aparecendo para nós em uma delas e na outra não. Dependendo conforme for a 4, eu já vou matar a questão, beleza? Professor, mas como está a terceira? Está assim, ó. Possui um carbono com hibridização sp2. Lindezos, de novo, ó. O carbono chamado de sp3 é um carbono que tem todas as ligações simples, chamado de sp3. Se o carbono tiver uma dupla ligação e 2 ligações simples, é um carbono sp2. Se o carbono tiver 2 duplas ou uma tripla e uma simples, isso para nós é um carbono sp. Ele está me afirmando, galera, que tem um carbono no sp2. Informação correta, ó. Tem um carbono aqui para nós com uma dupla ligação. Esse carbono, ele é sp2 e esse ele é sp3. A terceira afirmação ela é verdadeira. Eva, como que tá a quarta? Turma, a hora que ele fala na quarta, ó, possui 2 carbonos para nós, chamado de assimétrico, 2 carbonos quirais. Galera, essa tá fora, ó. Eva, a 4 tá fora, crianças. Se a 4 estiver fora, tem 4 na eco, ó. Então, nós vamos matar o gabarito, vai ser alfa, beleza? Eva, o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono, ó, esse hidrogênio é igual a esse, que é igual a esse. Não é carbono quiral. E esse carbono tem uma dupla ligação. Carbonos com duplas ligações não podem ser carbonos quirais. Os carbonos chamados, denominado de carbono quiral, é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Um exemplo, turma, ó, coloquei aqui, ó, um OH, um H, coloquei, ó, um CH3 para cá, um CH2, CH3 para cá. Erros que a galera às vezes comete, ó. Ai, professor, aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Só que você não olha apenas o carbono, tá? Você olharia esse grupo inteiro. Aqui é um CH3, aqui do lado esquerdo, ó, é um CH2, CH3. São diferentes entre si. É aquele que nós colocamos um asterisco, ok? Não tem carbono quiral nessa molécula, tá fora a afirmação de número 4. A quinta, galera, ela tá assim para nós, né, ó, 5. O anidrido etanóico, também chamado aí de anidrido acético, no caso, ele é isômero desse composto chamado de ácido etanóico. Crianças, se a gente matou, né, que era A 5 também está fora. Um anidrido etanóico, um anidrido é quando você tira uma molécula de água. Este composto, ó, é o nosso ácido etanóico, tá? Ó. Esse é o ácido etanóico. Eva, o que é o anidrido etanóico? É quando nós pegamos 2 moléculas desse ácido carboxílico e nós iremos retirar uma molécula de água. Retirar uma molécula de água, galera, sai assim, ó, um OH e um H. Tomara que vocês consigam ver uma molécula de água aqui. O anidrido etanóico é esse composto, ó. Talvez para alguns aí seja uma informação nova. É importante que você perceba isso, tá? Professor, e o que está saindo? A molécula de água. Esse composto é o que nós chamaríamos de um anidrido. Cuidado para você não chamar isso de um éster, hein, galera? Um C dupla O, C dupla O, isso é chamado de um anidrido. Ele está afirmando que o anidrido etanóico, ele é isômero do ácido
ácido etanóico. Esse composto tem 2 carbonos, esse tem 4, ó, tá fora, eles não são isômeros entre si. Então tá bem fora essa afirmação de número 5. E aí provavelmente a sexta e a sétima seja verdadeira. Ele fala assim, ó, sexta, galera, ele pode ser obtido pela oxidação enérgica de um composto chamado de but-2-eno na presença do permanganato de potássio e um ácido concentrado. Se você pegar, galera, esse but-2-eno e ele vier a ser oxidado, turma, apaguei, tá? Se você pegar esse ácido chamado, perdoe-me, esse 2-buteno, but-2-eno, e ele vier a ser oxidado, o que acontece para nós em uma oxidação é que irá romper essa dupla ligação, e olha isso, galera, me ajudem, tá? Professor, tá rompendo, tá sendo oxidado, ele vai quebrar essa estrutura, vai formar para nós um composto assim, ó, um C dupla O, entra um oxigênio aqui, isso aqui para nós é como se fosse um aldeído, ele vai continuar sendo oxidado e vai formar o ácido chamado de ácido etanóico, que é o mesmo composto que está aqui. Tomara que você veja, ó, a outra parte do composto representado dessa maneira, ó, entrando um oxigênio aqui e tá assim, ó, esse é o aldeído. O aldeído, por sua vez, ele continua sendo oxidado e isso vai produzir para nós o nosso ácido etanóico, tá? Só que um detalhe, né? Ó, nós temos 2 moléculas dessa, Eva, vai formar 2 moléculas dessa. Então ele está afirmando aí nessa de número 6 que ele pode ser obtido pela oxidação enérgica desse composto. Toda vez que eu tiver, galera, um alceno, que eu tiver uma oxidação enérgica, vai quebrar essa ligação e vai formar 2 compostos, ok? Tomara que você consiga ver. Isso aí para nós é verdadeiro. E a última ele fala, galera, em condições adequadas, na presença de sódio metálico, produzirá para nós o etanoato de sódio e vai liberar gás hidrogênio. Isso também é uma informação correta. E aí eu vou tentar representar aqui para que possamos compreender esse detalhe, ó. Se eu pegar esse composto e eu fizer reagir com sódio metálico, o sódio, galera, ele entra no lugar desse hidrogênio e o hidrogênio sairá na forma de gás de hidrogênio. Tomara que você veja, ó, o nosso composto representado C-O-O-N-A, isso é chamado de um sal orgânico e isso vai liberar para nós gás de hidrogênio. Isso para nós está verdadeiro. Ah, professor, mas aqui tem um hidrogênio, ali tem 2. É só você fazer o balanceamento. Ó. Se você colocar meio de gás hidrogênio, a nossa equação ela permanece balanceada. Esse composto é chamado de etanoato de sódio, ou também, galera, poderia aparecer com esse nome, ó, acetato de Na, sendo que o Na para nós é o sódio. Ó. Galera, vocês estão aí? Fala para mim aí no chat se vocês estão comigo. Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Professor, nós estamos ouvindo bem, nós estamos vendo bem. Tá tudo no padrão, Eva. Deixa eu ver se vocês estão aí, pô. Agora eu tô acompanhando o chat ali, tô vendo que tem uma galera com a gente. Professor, tá tranquilo, cadê vocês? Fala um oi comigo aí, professor, tá beleza? A imagem tá ok, o áudio tá ok, pode seguir, professor. Todo mundo é daqui de São Paulo? Vocês que estão acompanhando a live com a gente aqui, vocês são de São Paulo? Tem alguém de outro estado? Tem alguém de outra banda do Brasil? Vai lá, comenta aí, deixa eu ver de onde vocês estão. Professor, tá tranquilo, Eva. Galera, questão padrão SpaceX, questão trazendo para nós, ó, 7 assertivas para que nós viéssemos a julgar quais são verdadeiras e quais são falsas, quais seriam falsas. Professor, 3, 6 e 7. 3, 6 e 7, alternativa alfa, sendo a nossa alternativa correta para essa questão de número 2. Beleza? Tomara que vocês compreendam isso, tomara que faça sentido na vida de vocês, e eu tô indo para a próxima. Professor, sem novidade, Eva, tá de boa? Tá tranquilo, professor? Pode seguir. Lindezos, tô indo para a próxima, hein? O Eva tá padrão, excelente, Gui Paiva. Vamos nessa aí? Lindezos, tô indo para a próxima questão, hein? A nossa próxima questão uma questão também aí, né, da SpaceX, nesse caso, do ano de 2021, está aparecendo ali para nós algumas informações relacionadas a reações químicas, uma questão relativamente tranquila, né? Nós colocamos uma questão simples assim, para também dar um ânimo, né, na cabeça do estudante. Professor, o que está aparecendo? Está aparecendo ali para nós 4 assertivas para que viéssemos a julgar quais são as nossas verdadeiras e quais são as nossas afirmações incorretas. O Eva corresponde a reações químicas. Ele quer saber, galera, o que é uma reação química. E provavelmente lá em cima, nesse texto, nesse enunciado que ele deu aí, ele está descrevendo para a gente o que está aparecendo. Como assim, Eva? O que é um fenômeno químico, fenômeno físico, e enfim. Olha isso, galera, ó, tá assim. Ó. No fenômeno químico, a composição da matéria ela é preservada, ou seja, permanece a mesma. E entrou alguém. Desculpa aí, Anderson, eu acho que estavam me ligando ali, me perdoe. Turma,
Olha como apareceu de novo a terceira e comecei, ó. No fenômeno químico, a composição da matéria ela é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Já quando nós estamos diante de reações químicas, é toda a transformação, perdoe-me, em reação química, e toda a transformação que modifica a natureza da matéria, denominado aí fenômeno químico. Nos fenômenos químicos, a composição da matéria ela é alterada, vai mudar aí o que está antes e o que está depois da seta, o reagente e o produto. E ele pergunta ali embaixo, né? Ó, considerando os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações químicas, ele está dando para nós 4 equações correspondem a transformações químicas. Em quais delas nós temos transformações químicas? A primeira, galera, é uma reação de decomposição do carbonato de cálcio. Ó. Esse composto de Paiva é chamado de carbonato de cálcio. Conforme ele está se decompondo, no que está descrito ali para nós, houve a formação de óxido de cálcio, também chamado esse composto de cal virgem, e o que nós chamamos de gás carbônico. Eu preciso que você veja que nessa primeira reação, houve a transformação de novas substâncias. Isso aqui para nós ó, é um fenômeno químico. Na segunda reação, galera, repare que ele está dando para nós a água chamada de água líquida se transformando em água gasosa. Ó. Questão, galera, basicamente dada para nós, fora que ele descreve o que é químico e o que é físico. Aqui está mudando apenas o estado, continua sendo água para nós. Esse aqui seria um fenômeno chamado de fenômeno físico. Quando você analisa a terceira equação, ele dá para nós a reação de síntese da água. Está aparecendo assim, ó, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio que está se transformando na nossa molécula de água. Houve a formação de um novo componente a partir de reagentes distintos. Professor, a equação não está balanceada. Não tem problema, galera, ela não está balanceada nesse caso, tá? O que importa é que você veja que isso aqui seria um fenômeno químico. E a última, não menos importante, é a reação de síntese do que nós chamamos de gás carbônico. É o carbono mais o gás oxigênio formando para nós CO2. Houve a formação de uma nova substância, isso também é um fenômeno químico. O Eva, onde vai ser um fenômeno químico? No 1, no 3 e no 4. Professor, 1, 3 e 4, Eva, onde aparece isso? Está na alternativa delta, galera. Se você analisar esse exercício de número 3 aí para nós, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Repare, galera, questão de verdade, super tranquila. A prova da SpaceX também tem trazido para nós esse padrão, uma questão simples e algumas um pouco mais complexas. Mas sempre tem uma questão que você vai fazer com muita facilidade. Ok? Professor, sem novidade, bora para de número 4. Galerinha, tô indo adiante, hein? Professor, sem novidade, Eva, pode seguir e bora lá. Olha aquele padrão SpaceX de novo. Teve uma prova aí, Alberto, não sei se você tá aí no QAP. Teve uma prova, Anderson, da SpaceX, das 12 questões, 7 delas eram trazendo assim, ó, essas assertivas. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ou seja, você tem mais de 50% né, da prova trazendo aí várias questões em uma única questão. Então você fala, cara, o aluno ele tem que ser um aluno completo, sabe? Poxa, Eva, eu quero ser oficial do Exército. Chapa, pode estudar. Pode estudar que o edital de vocês ele é bem extenso, tem muitas informações, e aqui também vocês vão aprender bastante com a gente. Professor, o que tem na questão de número 4? Galera, tem ali para nós o que nós chamamos de isomeria, tem 4 assertivas e está falando assim, tá? Ó. Um aluno, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com um tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentavam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca dos compostos e da isomeria correspondente. Certo, Eva? E o que ele está descrevendo? Primeira delas, o composto chamado de butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Primeiro detalhe, galera, o que o aluno tem que saber para matar essa alternativa aí? Ó? Você tem que saber química orgânica, montar esse composto e o que é isomeria. Professor, butan-1-ol e butan-2-ol. But é o prefixo que nós utilizamos para uma estrutura que vai apresentar 4 átomos de carbono. Quando ele fala butan-1-ol, é porque vai ter um OH pendurado no carbono de número 1. Ele escreve depois, galera, butan-2-ol. São 4 átomos de carbono. No carbono de número 2 vai ter um OH. Aí vem o detalhe. Eles são isômeros entre si. Para que eles sejam isômeros entre si, tem que ter a mesma fórmula molecular. Você tem que contar todos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se for igual, eles são isômeros entre si. Então, um detalhe, ó. Quando nós estamos completando, esse carbono estava fazendo 2 ligações. Faltam 2 Hs, faltam 2 e aqui faltam 3. Aqui, turma, faltam 3 hidrogênios
hidrogênios, aqui falta um só, aqui está faltando 2 e aqui está faltando 3 hidrogênios. Eu preciso que vocês vejam que essa estrutura, ela tem um total de 4 carbonos, tem 10 Hs e 1 O, para ambos os casos. Tem 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hs, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Hs e um oxigênio em cada. São isômeros? São. Eva, é uma isomeria de posição? Sim, porque está mudando a posição do OH. Tem um OH pendurado no 1, tem um OH pendurado no 2. Ou seja, esses dois compostos são isomeria de posição? Sim, Eva. A primeira ali para nós, novamente, ela é, turma, uma assertiva correta. Sabendo que a 1 está correta, a gente consegue excluir, olha que legal, olha que bacana, saiu a A, saiu a B e saiu a delta. De cara, você já excluiu 3, você já chegou em 50% de chance de acerto. O Eva, A2, galera, quando você analisa, galera, fiz errado, hein? A 1 é verdadeira. Então vai sair o contrário. Vai sair a D e vai sair a E. Essas daqui não sairiam, ó. Professor, tá saindo essas duas, a Delta, a Eco e a Charlie. Aqui tem um para nós, é a Alfa, a Bravo e a Delta, ok? Professor, a segunda, galera, olha como tá 2, ó. Ixi, tem 2 nessas 3. Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. A 2 também vai ser verdadeira, tenho certeza. Eva, por quê? Porque tá aparecendo nas duas, nas 3, e ela tá assim, ó. O composto chamado de pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Galera, pente-2-eno é uma cadeia carbônica que vai ter 5 átomos de carbono e vai ter uma dupla ligação entre o 2 e o 3. Professor, quem é o outro que ele falou? Ele falou de um outro composto chamado de 2-metil-but-2-eno. Turma, esse aqui, ó, é o 2-metil. 2-eno tem uma dupla entre o 2 e o 3. Você automaticamente precisa completar todos os carbonos com átomo de hidrogênios. Ó. Aqui está faltando 3, aqui faltam 2, aqui falta 1. Aqui falta 1 H e aqui faltam 3. Primeiro detalhe, tem a mesma fórmula molecular? Tem 5 carbonos nesse caso, tem uma quantidade de 10 Hs. De novo, lindezos. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, ó, 3, 6, 9 com mais um 10. Tem a mesma fórmula molecular. Ele me afirma, é uma isomeria de cadeia. Correto. Essa cadeia carbônica, ela é uma cadeia chamada de cadeia normal. Essa cadeia que tem um carbono pendurado, ela é chamada de uma cadeia ramificada. Ou seja, nós estamos diante de isômeros de cadeia. Ok? Tomara que faça sentido na cabeça de vocês. A terceira, Paiva, tá assim, ó. O composto chamado de propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação ou metameria. Turma, isso aqui está fora. Ó. Quando nós estamos montando a estrutura do propanal, isso é um aldeído, ó, C-O-H. A cetona, que é a propanona que ele descreve, tem 3 carbonos e um dupla O no carbono secundário. Tomara que você veja que aqui está faltando 3 Hs, aqui faltam 2, aqui faltam 3 e aqui faltam 3 Hs. Professora, e o que está mudando de um para o outro? Está mudando a função orgânica. Este composto aqui, ele é chamado de aldeído. Esse composto, ele é chamado de cetona. Se você analisar, tem a mesma fórmula molecular? Tem, ó. Tem C3H6O. Turma, de novo. 1, 2, 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 Hs, 1 O. 3, 6 Hs, 1 O e tem 3 carbonos. Ambos têm a mesma fórmula molecular. São isômeros entre si? São. Só que o tipo de isomeria, como mudou a função orgânica, seria chamado de isomeria de função. Ele está afirmando para nós que é uma metameria, também chamado de compensação. Informação incorreta. Para que seja uma metameria, ou também chamado de isômero de compensação, tem que mudar a posição do heteroátomo. Lembrando, turma, que um heteroátomo é um átomo diferente entre 2 carbonos. Na última assertiva aí para nós, ele vai dar para nós um exemplo de uma metameria. Ele vai falar assim, ó, quarta, o composto chamado de etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isômeros de função. Turma, de novo, ó, etanoato de metila. É um C-O-O-C. Professor, e depois, quem que ele deu? Ele deu metanoato de etila. Turma, olha um detalhe. Repare novamente, né, ó, que é uma prova um tanto quanto específica. Né? Ah, eu acho que eu sei química. Chapa, você tem que saber química para você matar uma questão dessa. Você tem que perceber
que em ambos os casos aqui, ó, nós estamos diante de um éster. Talvez o Anderson, né, acompanhando aí a live com a gente, ele vê lá, metanoato de etila, etanoato de metila, o que é isso? Então, às vezes, o fato dele, né, não manjar de química, um exemplo, ele vai ficar pastando. A mesma coisa, eu não tenho habilidade dependendo em informática. O Anderson é um monstro em informática. Então, às vezes, cada um tem um direcionamento. Eu vou por aqui, o Anderson vai por ali, na matéria dele. Para vocês que querem ser oficial, vocês têm que saber de tudo, mano. Vocês têm que saber desse detalhe. O Hélio agora há pouco estava falando com vocês de física. Você tem que olhar aquela prova e falar, o Hélio é um monstro em física. Você tem que saber esse detalhe. Tá? Então a gente trabalha com isso já tem um tempo. Aquela fala do antes do Hélio no final, ele é muito pertinente. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos nos aventurando nesse rolê. Vocês novamente confiam no nosso trabalho e todo o rolê que vocês já sabem. Turma, de novo, ó, ambos os casos aqui são ésteres. Professor, e aí? Não está mudando para nós a função orgânica. Ele está afirmando que é uma isomeria de função. Não é. Está mudando para nós a posição do heteroátomo. O oxigênio que mudou de posição. Quando muda a posição do heteroátomo, é uma metameria, também chamado de uma isomeria de compensação. Uma isomeria de compensação é aquela que muda a posição do heteroátomo. Professor, então está errada também. Exato. As duas últimas estão incorretas. A 1 e a 2 são verdadeiras. Eva, onde aparece isso? Questão de número 4, galera. Ó, gabarito alfa para nós. Questão bonitinha, questão padrão, cheio de informações ali relacionado com as funções orgânicas, compostos orgânicos, isomeria, e tomara que você perceba esse detalhe aí. Professor, bora adiante, Eva, bora para a questão de número 5. Galera, quando apareceu essa questão de número 5, na prova da SpaceX, eu lembro que até alguns alunos, né, posteriormente à prova, eles vieram falar com a gente e falaram, putz, Eva, tinha uma questão lá, velho, que eu tive que ler umas 2 vezes para ver se ela era verdadeira ou não. Falei, tá, mas eu já sabia a questão, né? Mas o porquê? Ele falou, pô, Eva, era muito fácil. É uma questão muito óbvia. Então, eu fiquei meio assim, meio receoso, meio com o pé atrás, né? E enfim. E para piorar, galera, ou sei lá se é para melhorar, na questão, os caras ainda descrevem pra gente. Olha o que eles falam na questão de número 5, ó. O critério utilizado pelos químicos para classificar uma substância é baseado no tipo de átomos que a constituem. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomos, ela é chamada de simples, e a formada por mais de um tipo de átomo é dito como uma substância composta. E ele continua, né? Ó, baseado neste critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples então, qual alternativa só tem substância simples? Quando você analisa as alternativas, na nossa alternativa Charlie, que é a alternativa correta, está aparecendo assim, ó, o gás oxigênio, o gás hidrogênio e o iodo. Nós estamos diante, galera, de uma alternativa com todas as substâncias simples, ó. Professor, por que não é a alternativa eco? Porque na eco, galera, tem o gás amônia, o NH3, tem o cloreto de sódio, NaCl, que são substâncias compostas, ó. Essa daqui seria uma substância simples, ó, o P4. Quando você olha a alternativa D, aparece o gás metano, CH4, aparece o benzeno, ó, C6H6, e aparece a molécula de água. Todas aqui são substâncias compostas. Na alternativa delta, o CO2 faz com que, perdoe-me, na Bravo, tá? O CO2, que é o gás carbônico, faz com que ela seja a nossa alternativa incorreta, porque ele está dando aqui, ó, o cloro é uma simples, e aqui no final ele dá o gás oxigênio. Essas duas são simples, só que essa aqui é uma substância composta. E na alfa, todas são compostas, tá? Ele dá o ácido clorídrico, ele dá o óxido de cálcio, que é a nossa cal virgem, e ele dá o sulfeto de magnésio, MgS. Ou seja, para nós, essa alternativa correta C, da questão de número 5, questão que você conseguiria matar, sério mesmo, em menos de 1 minuto. Né? Você leu ali, ó, que é simples, então alternativa C. Tá? E aí o aluno fica lendo umas vezes, né? E fala, Eva, não é possível. Tá, é esse detalhe que você tem que perceber. Criança, estou indo para a próxima, hein? Ó. Eva, vai que é tua. Galera, vocês estão vendo que eu estou falando mega rápido aqui. Eu também estou acompanhando o chat, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, você pode perguntar aí no chat que eu vou falando com vocês. Tá? O Guilherme Paio falando que é do sul de Minas. Ô Guilherme, quando você for aprovado, irmão, a gente vai na sua casa tomar um cafezinho com você, velho. Tomar um café, sul de Minas, deve ter uns queijinhos bacanas aí também, né? E, enfim. Ô, professor, próxima questão. Mostra isso, ô Gui Paiva.
A questão de número 6, crianças, tem para nós uma questão falando sobre distribuição eletrônica, sobre a posição de um elemento químico com um número bastante alto, tá? Que é o bismuto de número atômico 83. Ele vai falar assim, ó, SpaceX do ano de 2020, considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto de número atômico 83, no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que o subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são. Ele quer saber basicamente qual é a posição do bismuto na tabela periódica. Para que possamos, galera, localizar esse elemento, existem algumas maneiras, tá? Vocês que provavelmente já acompanham aí, né, as nossas aulas, né, que está a par desse assunto, você já viu a gente montando com vocês uma tabela periódica. Você já viu, dependendo, a gente montando aquele diagrama, caso necessário seja. Se você precisar fazer uma distribuição eletrônica na prova de vocês, monta o diagrama lá, ó, do 1 ao 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois você começa do 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois você começa do 3. 3, 4, 5, 6 e depois 4 e 5. Vocês sabem que todos da nossa primeira coluna é da letra S, todos da segunda coluna é da letra P, todos da terceira coluna é da letra D e da última, não menos importante, da letra F. Na hora de uma prova, eu sempre brinco com a turma, você não precisa fazer isso aqui bonitinho, galera, ó. Risca todo mundo assim, ó, desde que seu cérebro saiba o que você está fazendo e, pelo amor de Deus, não erre se isso aparecer na prova de vocês. Olá, caiu. Não, galera, desculpa aí, velho. Ele caiu aqui de alegre mesmo. Pera aí. Aquele negócio só acontece nas melhores famílias, né, velho? Tomara que ele esteja de volta. Eu até vi o barulho aqui. Eu vi que o celular estava movimentando, mas eu não imaginei que ele fosse cair, não, velho. Não, me perdoem aí, me perdoem. Então, tá me ouvindo? Tá beleza, né? Fechou. Lindezes, de novo, ó. Caso seja necessário, na prova de vocês, apareceu lá para fazer uma distribuição, monta esse diagrama. Professor, eu já sei de cor esse carinha. O que nós falamos com a galera, hein, ó. Só tomem cuidado para que você não pule nenhum deles na hora de fazer a distribuição. Seria importante você lembrar assim, né, ó, SPDF. Todo mundo lembra a gente falando, ó, São Paulo, Distrito Federal, Sem Pão da Fome, Sopa de Feijão, São Paulino da Algeofó. O que você lembrar, parceiro, tá valendo aqui para nós, ó. O que eu preciso novamente que vocês saibam é algo assim, ó. Toda vez que você estiver fazendo a distribuição, começa com 2 e aumenta de 4 em 4. Começou com 2, aumenta 4, 6, aumenta 4, 10, aumenta 4, vai para 14. Fazendo a distribuição do número 83, fica assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Galera, de novo, ó. Eu tô fazendo seguindo essa ordem, né? Ó. 1S, no S cabe 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Eu cheguei aqui, ó. Para eu continuar, eu vou continuar aqui em cima, ó. 3D e dar sequência, ok? Dando sequência apareceria assim para nós, ó. 3D 10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10 e 6P3. Aqui vai dar 83. Ó. Como assim, professor? É só você contar o número aqui de cima. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 60, 70, 80, 83. Eu preciso que você veja que o maior nível aqui da nossa distribuição é o nível 6, ó, representando para nós que esse elemento ele estaria situado no sexto período. Como ele pergunta qual é o mais energético, é o último que você fez a distribuição. Ó. Ele vai terminar para nós com 6P3. Mas o que ele quer? Ele quer o mais energético, 6P3. E qual é o período? Sexto período. Professor, 6P3, sexto período? Qual é essa questão, Eva? Questão de número 6, galera. Ó. Gabarito, eco. Né? 6P3 ali para nós, só com 6P3 você mataria. Se você lembra lá que ele está no sexto período, você ficaria, né, com 3 assertivas aí para talvez chutar e lembrar aí qual é a posição dele. Ok? Questão, galera,
super tranquila, questão bonitinha, e aí vai cair de novo uma próxima questão de número 7 ali, ó, trazendo uma equação química, e para nós, novamente, 6 assertivas para que viéssemos a julgar qual é ou quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Professor, legal, Eva, eu sei fazer distribuição, eu estou mega confortável com isso, se isso aparecer, eu estou de boa, fechou. Tomara que vocês, novamente, lembrem disso. Na próxima questão ali, ó, eu estou vendo a distribuição eletrônica do magnésio, não sei porque eu apaguei aqui essas letras de novo, o magnésio 12, ele vai dar distribuição até aqui nessa questão, já vou deixar ali para nos auxiliar, e ele está trazendo de novo 6 assertivas. Professor, 4, 5, 6. Professor, o que nós temos aí? Galera, tem uma equação química. Ó, teve um momento em uma das questões anteriores que eu havia falado isso, tá? Ó, Mg mais O, formando óxido de magnésio MgO, e eu falei luz ali, mas um detalhe que eu quero, ó. Eu falei assim com vocês, ó, isso, galera, é uma reação chamada reação de síntese, é aquela que nós temos 2 reagentes formando um único produto. Ok? Lembra disso. Havia o balanceamento. Ó, galera, tem um magnésio, tem 2 Os aqui, tem um só. Para dar 2 de oxigênio, vem um 2 aqui, tem 2 magnésio, vem um 2 aqui. A nossa equação fica balanceada dessa maneira, ok? Professor, segue. Então, de novo, ó, em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos explosivos como granadas de mãos, denominada de luz e som. Ele dá para nós o que vai acontecer com ela. Após a sua deflagração, a granada gera um efeito e um estampido muito alto e um intenso flash de luz que atordou o seu oponente. Algumas granadas algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente o componente principal magnésio metálico em pó, que é utilizado ali para formar para nós a luz dessa granada e etc e tal. Galera, não está falando nada aí para frente, tem essa equação. Daí ele fala, ó, acerca do magnésio e da reação descrita acima, são feitas as seguintes afirmativas. São novamente 6 para nós, e lá embaixo ele pergunta, quais das afirmativas estão corretas? O que está correto aí para nós? A primeira, galera, é uma reação para nós chamado de simples troca. Tá fora. A primeira está incorreta, ó. Essa reação que nós temos 2 reagentes ou mais formando um único produto, ela é chamada de reação de adição, ou também chamado de reação de síntese, tá? Não é uma reação que nós chamamos de simples troca. Professor, é uma simples troca, tá fora. Na próxima ele falou assim, ó, 2. Nesta reação ocorre a oxidação do magnésio. Para eu manjar se vai acontecer a oxidação do magnésio, calculo o NOx. Olha o que nós falamos, galera. Substância simples, o NOx vale 0. O O vale menos 2, o magnésio vale mais 2. O que aconteceu com o NOx desse magnésio para esse magnésio? Você tem que enxergar que esse valor está aumentando. Conforme ele aumenta, nós falamos que isso é uma oxidação. Se você olhar o oxigênio, ele vai para nós diminuir, seria uma redução. Na segunda ele falou, tá, galera? Nessa reação ocorre a oxidação do magnésio metálico. Isso para nós é verdadeiro. Galera, eu sei nesse momento, tá? Que Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, eu sei que a 1 tá fora. Eva, 1 é falso, Eva, ele quer a verdadeira? É. Olha que bonitinho. Saiu a A, saiu a D e saiu a E. O Eva, 2, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Eva, 3, não tem 3 de nenhuma delas. Então a 3 deve ser incorreta. Professor, o que está na terceira? A terceira está assim, galera. Ó. Após a deflagração dessa granada, a reação do magnésio metálico, conforme a equação descrita, ela há a formação de um sal de magnésio. Galera, isso aqui não é um sal, tá? Ó. Um composto que nós temos 2 elementos e um deles é o oxigênio, isso é chamado de um óxido e não é um sal. Então a terceira está fora. Afirmação de número 4, galera. Conforme o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica do cátion de magnésio Mg2+, vai ser aquilo ali. Olha isso, galera. Se nós fizermos a distribuição do magnésio, número atômico 12, ela ficaria assim, tá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Repare que aqui, ó, eu fiz sem a carga, tá? Eu peguei o 12, eu tenho 2, 4, 10, 12. Ô, Eva, diga aí. E se fosse, Eva, Mg2+? Esse 2+, representa para nós que ele estaria perdendo 2 elétrons. Quais 2 elétrons, Eva, nós vamos tirar? Obrigatoriamente, ó, o elétron da última camada. Por isso que a distribuição eletrônica do íon magnésio vai chegar até aqui apenas. Toda vez que eu tiver carga positiva, representa para nós a perda de elétrons e sempre eu vou tirar o elétron da camada de valência. Professor, a afirmativa de número 4, Eva, ela para nós é verdadeira. Professor, tem 4, Eva, nessas duas? Galera, se você analisar novamente, entre a Bravo e a Charlie,
tem para nós a 4 verdadeira nas duas, ok? Na 5 ele fala assim, ó, após a deflagração da granada, com a reação do magnésio metálico, conforme a equação descrita, ocorre a formação de óxido de magnésio e gás hidrogênio, como um dos produtos. Galera, não tem como formar gás hidrogênio aqui, ó. Não tem hidrogênio nos reagentes. Essa aqui para nós, ó, ela tá incorreta. Professor, por que não tem como formar hidrogênio? Porque segundo Lavoisier, na natureza nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Então, para nós, tá fora essa de número 5. E a última ele fala assim, né, galera? Ó, afirmativa de número 6. As ligações químicas existentes entre o átomo de magnésio metálico é denominada para nós ligação metálica. E a ligação química existente para nós entre o óxido de magnésio é denominada iônica. Galera, entre o metal e o não metal, ligação iônica, tá? Entre o magnésio, só o magnésio, ligação metálica. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálicos são denominadas ligações metálicas. As ligações químicas existentes entre o átomo de oxigênio e de magnésio são denominadas ligações iônicas. Essa última aqui para nós, ela é verdadeira. Tá? Eu tô lendo de novo, né, galera? Vai que eu comi algum detalhe ali, né? Enfim. Olha, 2, 4 e 6. Galera, se vocês analisarem aí, ó, 2, 4 e 6, alternativa Charlie aparecendo para nós como gabarito oficial. Questão bonitinha, questãozinha padrão, e tomara que vocês compreendam essa ideia. Repare, galera, uma única questão com vários assuntos distintos, ó. Falando de ligações químicas, falando para nós de distribuição eletrônica, falando do tipo de reações químicas, né? Faltou falar de balanceamento, meter uma estequiometria aí no meio. Professor, bora para a próxima, Eva. Vamos lá. Galera, a próxima questão é uma questão de novo aí, né? Ó, SpaceX 2019 está trazendo dali para nós algumas informações, igual nós estamos falando com vocês. Eu já vi alguma coisa relacionada com a geometria molecular, alguma coisa relacionada com o tipo de ligação química, polar ou apolar, e bora dar sequência na nossa vida. Professor, questão de número 8, lindeza, está assim, ó. Quando ocorre a combustão completa de qualquer hidrocarboneto, a produção dos compostos gás carbônico e água, CO2 e H2O. Acerca dessas substâncias, pode-se afirmar que, galera, quantas são, Eva? São 5 novamente aqui para nós, ó. E eu quero saber quais são verdadeiras. Eva, quais serão verdadeiras aí pra gente? Bora analisar esse treco aí, bora ver o que ele vai falar, e enfim. A molécula de gás carbônico e água apresenta a mesma geometria molecular. O Eva, né, já estudou esse rolê algumas vezes, eu já sei que essa primeira tá fora. Galera, como que você sabe que essa afirmativa aí ela está correta, se ela é verdadeira ou não? Então, você vai ter que montar o desenho dessas moléculas. Como assim, Eva? Se nós temos, né, o que ele está descrevendo ali como CO2 e H2O, você precisa perceber como que vai ficar essa estrutura. CO2, galera, é que nós temos um carbono e nós temos 2 oxigênio. Cada carbono tem 4 elétrons de valência, ó. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eva, o que vai acontecer? Uma dupla ligação para a direita e uma dupla ligação para a esquerda, porque nós sabemos que o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Repare que no carbono não está sobrando elétron. Essa molécula aqui para nós, ela fica representada dessa maneira. Essa geometria, galera, se vocês lembrarem, ela é chamada de linear. Eva, como que eu monto a molécula de água? H2O tem 1 oxigênio e tem 2 Hs. Como é de conhecimento de todos, cada hidrogênio tem 1 elétron. O oxigênio tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontecerá uma ligação para a direita, uma para a esquerda, e um detalhe, está sobrando elétron no átomo central. Toda vez que sobra elétron no átomo central, essa molécula fica representada para nós dessa maneira. Essa geometria, galera, para nós, ela é chamada de angular. Ou seja, a geometria que tem em uma e a geometria que tem na outra, elas são distintas entre si. Como elas são distintas ali para nós, automaticamente nós temos, nesse caso, o que nós conhecemos como geometrias, né, que não são equivalentes. São geometrias, né, nesse caso, distintas e automaticamente a primeira está incorreta. Professor, o que apareceu na primeira? Na primeira, galera, novamente, a molécula de gás carbônico e a molécula de água apresentam a mesma geometria molecular. Tá fora, Eva. Então tá fora. Analisei as alternativas, galera. Ó. Saiu a A e saiu a Charlie.
ok? Professor, quando eu analiso a segunda afirmativa, ela vai me ajudar, né? Eu vou conseguir excluir mais uma ou não. Olha o que fala na 2, galera, ó. A temperatura de ebulição, perdoe-me, a temperatura de ebulição da água é maior do que a do gás carbônico, pois as moléculas de água, na fase líquida, unem-se por ligações de hidrogênio, que é uma força intermolecular extremamente mais intensa. Galera, isso é verdadeiro, ó. Tomara, Gui, que você lembre disso, tá? Ó. Na molécula de água tem uma ligação, ou existem ligações chamadas de ligações de hidrogênio. Vocês lembram disso, galera, da ordem de eletronegatividade que nós falamos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Se nós tivermos o hidrogênio ligado a um desses três, ó, existe para nós ligação de hidrogênio. Tá, Eva, e onde você quer chegar com isso? As moléculas que têm ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição dela vai ser maior, beleza? Então isso aí para nós é uma informação correta. Olha o que ele falou na 3, galera. A molécula do CO2, ela é para nós polar, e a da água é apolar. Galera, é o contrário, tá? A molécula do gás carbônico, a força que o O puxa para a direita, que o O puxa para a esquerda, elas se anulam. São átomos iguais. Essa molécula é uma molécula apolar. A molécula de água, para nós, ela é uma molécula chamada de polar. Beleza? E ele afirma ali para nós o contrário. Logo, isso aqui está fora. O Eva, a 2, ela é verdadeira. Turma, onde tem 2 aqui, tá? Ó. Se nós analisarmos, aqui tem 2, na eco tem 2, a delta tinha ido para o espaço. Professor, a 3 está fora. Galera, a 3 está fora, ó. Eu acabei de excluir essa daqui, ó. A gente mata o gabarito, a eco deve ser correta, beleza? Professor, como que tá para nós a quarta? Olha o que aparece na quarta, galera. Na temperatura, perdoe-me, a temperatura de fusão do CO2 é maior que da água, pois diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. Galera, esse carinha aqui não tem geometria angular, ó. Tem geometria linear. E tudo que ele falou aí para nós está incorreto. Ele tem um ponto de fusão para nós, provavelmente deve ser maior, deve ser menor do que o da água, ok? E aí no final, a última ele dá. O número de oxidação, né, chamado de NOx do carbono na molécula do CO2, vale para nós mais 4. Professor, correto isso? Correto. Crianças, me ajudem, veja se o cérebro aceita. Ó. Se você pegar o CO2 e calcular o NOx, nós sabemos que o O vale menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. O NOx do carbono é um valor que eu não sei qual é, que quando multiplicado por 1, ele vai dar mais 4 para esse meu valor zerar. O NOx do carbono na molécula do gás carbônico vale mais 4. A última aqui para nós, ela é uma afirmação verdadeira. Professor, não tem 2 Eva e 5. Está aparecendo lá para nós na eco. Questão de número 8, galera. Eco, e nós estamos entrando aí nos nossos últimos 10 minutos de prova, quase chegando aí, ó, em 9 questões. Eu acho que vai rolar de fazer mais uma depois aí. Professor, o que tem na questão de número 9? Turma, tem 2 ácidos orgânicos e 2 ácidos inorgânicos. E ele pergunta para nós quais são os nomes dele. Né? A alternativa que descreve, respectivamente, a correta nomenclatura oficial desses ácidos. Turma, olha isso. Ó. Esse primeiro é um que já apareceu para nós. Né? Se não me falha, na nossa segunda questão ou na nossa terceira questão, ele tinha mostrado uma alternativa ou um composto lá que era o ácido chamado de ácido etanóico, que é aquele que tem 2 átomos de carbono. Professor, e aí? Crianças, me ajudem de novo. Ó. Eu tenho lá uma estrutura dessa maneira. 2 carbonos, dupla O, OH. Professor, qual é o nome desse composto? De novo, galera, tem 2 carbonos, et. Ligação simples entre eles, an, e a terminação OICO. E como que a gente leva esse composto? Ele é o ácido etanóico. Professor, também poderia aparecer com o nome de ácido acético, tá? Se você sabe que o primeiro é ácido etanóico, galera, quando você olha para as alternativas, ó, você já fica entre 2 alternativas apenas. A A tá, ó, ácido etânico, tá fora. A delta tá ácido propílico e ácido etanoso, tá fora. Você já vai ficar entre essas 2. Professor, aquele carinha ali, ó, você já vai matar a alternativa. Como assim, Eva? O segundo, ele é o ácido para nós chamado de benzoico. Só tem uma alternativa, a Bravo vai ser correta. Como assim, Eva? Esse composto que está aqui para nós, aqui tem a figura de um benzeno e tem um ácido carboxílico pendurado nele, esse aqui para nós é chamado de
ácido benzoico. Professor, quem é o ácido benzoico? É a figura que nós temos um benzeno e um COOH pendurado nele. Aí os dois últimos são dois ácidos orgânicos, que vai ter a ver com aquela parte de nomenclatura que o Eva normalmente brinca com vocês em química inorgânica, né? E a gente fala isso, galera, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Todo mundo lembra disso? Esses aqui produzirão para nós os nossos principais ânions, chamado de ânions oxigenados. A gente fala com a turma assim, ó. Lembre, galera, que são 4 oxigênios de 3 e são 3 oxigênios de 4. Lembrando que as cargas serão para nós, elas aparecerão, né? 1 menos, 2 menos, 3 menos, 1 menos, 2 menos, 3 menos, 4 menos. Repare que o primeiro que está aparecendo ali para nós é com esse carinha aqui, ó. Ele está pegando, tá, galera? Esse que é o fosfato, PO4, 3 menos, para virar um ácido, coloca um H mais aqui na frente. Vem o 3 para cá, vai ficar H3PO4. Esse para nós é o ácido fosfórico. E o outro, ele pegou com esse composto, ó, que é o nosso borato, aquele carinha. Quando você pega o BO3, 3 menos, para virar um ácido, vem um H mais aqui na frente. Vem o 3 para cá, ó, vira H3BO3. Esse composto é o ácido bórico. Professor, mas não tem nenhuma alternativa assim. Pode olhar na prova, tá assim, ó. Ácido etanóico, ácido benzoico, ácido fosfórico e o último, ó, ácido bórico. Questão, galera, trazendo para nós informações relacionadas com a nomenclatura desses compostos. Seria muito importante que o nosso estudante soubesse dessa informação. Professor, sem novidade, Eva, vamos aí. Vamos para a próxima, Eva. Vamos ver o que vai dar. Galera, Ô Anderson, fala comigo. Tudo bem eu mudar e fazer a questão de número 11, que é mais difícil? Vai lá. Demorou, vamos para 11 aí, que eu acho ela, galera, um pouco mais trabalhosa de fazer, daí a gente finaliza com ela, vamos ver se vai dar rock aí. Professor, sem novidade, Eva, ela já está no QAP, professor, tem uma reação aí falando para nós, isso, galera, é uma estequiometria, isso aí para nós vai cair, né, no que nós chamamos da parte de titulação, que é uma parte mais chatinha de química mesmo, na parte do edital de vocês, mas seria importante que você percebesse. Na questão de número 10, galera, tem distribuição eletrônica, tem NOx que a gente já falou. Essa daí não, a de número 11 eu não falei com vocês, então eu quero fazê-la aí para vocês perceberem um detalhe. Turma, olha o que apareceu, ó. Em uma solução aquosa, 100 ml de ácido clorídrico de concentração 1 mol por litro vai ser adicionado a 400 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Primeiro detalhe, vai ter uma reação. Como assim, professor? Então, você vai ter o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio. Isso aqui, ó, vai produzir uma reação, ó. É o nosso cloreto de sódio mais H2O. Essa para nós é a reação química. Repare que ela já está balanceada. Tem um sódio, tem um cloro, tem um cloro. Aqui nós temos dois Hs, tem um O, tem um O. Professor, o que ele está descrevendo? Ele descreve, galera, que desse composto tem-se um volume de 100 ml com uma concentração de 1 mol por litro. Do outro carinha tem um volume de 400 ml. E qual é a concentração, Eva? Ele vai dar ali para nós, ó, 0,75 mol por litro. Professor, é isso mesmo. Olha o que ele fala, galera. Considerando que a base foi parcialmente neutralizada, então o pH vai dar um pH de base. A única alternativa que você não pode marcar é a eco, porque a eco tem um pH menor do que 7, isso faz com que esse seja um pH ácido, ok? Professor, e aí? Então vai ter que desenvolver isso aqui, ó. Turma, olha o que eu quero que você perceba. A nossa reação já está balanceada com essa proporção, tá? Ó. Eu tenho 1 mol desse meu composto, que está reagindo com 1 mol desse carinha aqui, ó, chamado de hidróxido de sódio. Ô Eva, o que nós temos? 1 mol por litro. Turma, 1 mol por litro. Quer dizer que em 1 litro nós teríamos uma quantidade de 1 mol. Só que o volume que nós temos nesse primeiro pote aqui é de 100 ml, que vale 100 ml, corresponde para nós a 0,1 litro, que vai ser quantos mols desse composto? Eu queria que você entendesse, ó, daqui para cá está dividindo por 10. Então, daqui para cá vai dividir por 10. Nesse primeiro recipiente, nós teríamos 0,1 mol. Professor, e no outro? Turminha, no outro, ó, a concentração é 0,75 mol por litro. Isso quer dizer que em 1 litro tem 0,75 mol. Professor, 400 ml, que vale 0,4 litros.
Isso corresponde para nós a quantos mols? Professor, quanto vai dar isso? X vai ser igual. Turma, me ajudem, ó. Se nós pegarmos 0,4 e se a gente multiplicar por 0,75, isso vai dar para nós a nossa resposta do nosso rolezinho aí, ó. Então você tem 0,4 vezes 0,75. Isso para nós vai dar um valor de 1,5, 3. Ô Eva, isso vai dar 0,3 mols. Ou seja, a quantidade de mol da base que nós temos e de ácido é essa relação. Eu queria que você entendesse o seguinte, ó. Nós temos 1 mol para 1 mol. Do ácido, a gente vai ter nessa concentração 0,1 mol e da base nós vamos ter 0,3 mol. Primeiro detalhe que eu quero que você veja, ó. 1 mol neutraliza 1. 0,1, galera, só consegue neutralizar 0,1 desse carinha. Ó. Eu queria que você entendesse que existe um excesso desse composto aqui, tomara que você consiga enxergar, de 0,2 mol. Isso aqui é o excesso. Ó. Turma, de novo, ó. 1 neutraliza 1. Se você tem 0,1, só iria conseguir neutralizar 0,1. Vai ter um excesso de base 0,2 mols. Só que um detalhe, eu preciso saber quanto é essa concentração. Ele falou que foram misturados 100 com 400. Ou seja, 100 com 400 tem um volume de 500 ml. Quer dizer que a concentração da base vai ser 0,2 dividido por 500 ml, ó, 0,5 litros. A concentração, galera, de NaOH, que é a nossa base, vai dar 0,4 mol por litro. Isso aqui, novamente, é a concentração do hidróxido de sódio. Eu tenho que calcular quanto vale o pOH dele para eu descobrir quanto vai ser o pH que ele vai pedir para nós. Ué, véio, como que nós iremos fazer isso? Então, olha um detalhe. Esse é o nosso hidróxido de sódio. Tem 1 mol do OH. Então, esse meu composto também eu posso escrever assim. Então, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Eu desloquei a vírgula aqui para a direita, vai diminuir 1. 4 vezes 10 a menos 1. Tranquilo para todos? O Eva, sem novidade. A gente, galera, para diante de uma base, a gente calcula assim, ó. O pOH, ele é menos log da concentração de OH-. Olha o tanto de informação para vocês aí, turma. O nosso pOH vai ser menos log desse valor aqui, ó, de 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tanto que na questão ele me descreve quanto vale o log de 4. Está lá na questão, ó, vale 0,6. Professor, por que ele deu aquele valor? Para que a gente venha utilizar agora. Ó, o nosso pOH ele vai ser menos, olha isso, turma, a propriedade de log, ó, log de 4 mais log de 10 elevado a menos 1. Professor, e agora? O nosso pOH vai ser menos log de 4. Ele deu na questão, vale 0,6. Log de 10 na base 10 vale 1. Vai tombar esse menos 1 aqui na frente, ó, menos 1. Ou seja, a minha resposta, tomara que vocês vejam, do meu pOH, ele está dando para nós 0,4. Isso vai dar em turma, ó, menos 0,4. Com menos aqui do lado de fora, vai dar um pOH 0,4. Tem uma outra informação para nós que nós falamos que o pH mais o pOH tem que ser igual a 14. Se você descobriu quanto vale o pOH, para 14, galera, faltam 13,6. Qual é o valor, Eva, do pH? O valor do pH, que é o que ele está pedindo na questão, vai ser de 13,6. Questão aí, ó, super padrão PrEP. Super padrão. Grau de complexidade, Eva, dessa questão? 9, 9,5, quase 10. Se o aluno lembrar de tudo isso na hora de uma prova, ele tem que estar macetoso, tem que estar redondinho. A gente, galera, nesse momento aqui brincando, tentando compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, a gente vem com aquela ideia, ó, galera, vocês têm que ter um comprometimento, tem que estudar, tem que levar a sério. A gente sabe que realmente não é fácil lembrar de tudo isso, mas é possível ser aprovado e nós estamos torcendo demais para isso. O Anderson, eu acho que é isso, querido. Eu acho que com essa informação aí a galera dá para ter alguma luz, que a prova que vai acontecer no outro final de semana tende a ser bem bom para eles. Uma outra coisa, turma, amanhã também vai ter uma live aqui no InfoEI. Acompanha com a gente, velho. Acompanha aí. A gente está muito feliz com a ideia de vocês estarem assistindo aí, de onde vocês estiverem do Brasil, e a gente tentando trazer um pouquinho de conhecimento para vocês.